Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, e essa palavra que nós lemos, ela é uma ordenança de Deus. Nós entendemos a palavra como uma promessa, mas muito mais do que uma promessa, ela é uma ordem de Deus para o povo de Deus. Por quê? Porque os versículos anteriores dão uma ordem ao povo de Deus: levante-se e proclame esta palavra. Levanta, Sião, sobe ao monte alto e começa a anunciar, diz a palavra de Deus, no versículo 9. E anuncia que o Senhor está vindo com o seu braço forte, com o seu poder, e Ele vai trazer a consequência, a recompensa e as promessas. Amém, irmãos? Tanto a recompensa para o bem, como a recompensa para o mal. O Senhor vai executar o juízo. E a igreja do Senhor é quem tem que anunciar esta palavra. Então essa palavra, ela contém promessas, mas ela contém ordem de Deus para a sua igreja. Nós podemos tomar para a nossa vida a certeza de que Deus vai cumprir. Ele vai fazer o que Ele falou. Ele é o bom pastor que apacenta o seu rebanho. O braço dele é que guerreia por nós. Ele vai vencer as nossas guerras. Ele vai nos dar a promessa que nos prometeu. Ele vai cumprir o que Ele falou. Mas quem tem o dever e a obrigação de anunciar que é o tempo do Senhor, que o dia do Senhor chegou, que a hora do Senhor está próxima, é a igreja do Senhor. Então nós estamos vivendo esse tempo, um tempo que anuncia o avivamento. O avivamento já foi prometido há tanto tempo. E por que não chega, irmãos? Por que não vem do jeito que Deus falou que tem que vir? Porque a igreja do Senhor não está se posicionando como tem que se posicionar. O avivamento, ele é acompanhado de um posicionamento de santidade. Uma santidade que chama a presença de Deus e que chama a volta do Senhor Jesus. Porque Jesus vem buscar uma noiva preparada, branca, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Uma noiva preparada para encontrar com o Senhor. Então o Senhor está esperando a igreja posicionada para Ele cumprir todas as suas promessas. Está prometido, o Senhor vai cumprir. O Senhor já disse: eu tiro vocês de uma situação de cativeiro e levo para a liberdade, como foi falado hoje. Mas nós temos que nos posicionar, porque Deus vai cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir juízo, ou a recompensa do bem, ou a consequência do mal. Mas a igreja tem que dar uma boa notícia, porque o evangelho, irmãos, é boa nova. O evangelho é boa nova, e a igreja tem que anunciar para esse mundo que não é esse mover de Satanás sobre a terra, esse império de Satanás sobre a terra, que é mais poderoso do que o nosso Deus. Você crê na palavra que diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo? Esse império de Satanás, essa derrota que Satanás está decretando sobre o mundo, porque o mundo jaz no maligno mesmo, mas essa situação que parece sem saída, sem recurso, sem solução, não é verdade, porque há uma saída, há uma solução, há uma vida de vitória. Eu conheço essa vida. Você não conhece? Você não encontrou? Então por que o mundo tem que perecer e nós só sermos salvos? Sião se levanta, sobe ao monte alto
e anuncia que há um Deus poderoso, que o seu braço é forte, poderoso, e Ele tem poder para mudar a história de cada um que crê no seu nome e no seu evangelho. O avivamento, irmãos, ele traz santidade, ele traz a presença de Deus e ele traz a colheita de almas. Então, é isso que Deus quer da sua igreja. E conforme eu fui orando e conversando com o Senhor, eu falei: Senhor, o Senhor nos deu esse tema, enfrentando o inimigo e tomando posse das promessas. E o Senhor nos deu essa palavra, e o que o Senhor quer exatamente de nós, porque, como eu expliquei já para vocês, a revelação vai vindo, né? Aos poucos, Deus vai dando coisa por coisa, dia a dia. Então, logo agora no começo, eu falando com Deus, e o Senhor falou: cada mês eu vou dar para vocês um inimigo que vocês têm que vencer, uma batalha que vocês têm que vencer, para estarem prontos para receber a promessa. E nós vamos então entender qual é o primeiro inimigo hoje que nós vamos ter que vencer, porque nós vamos enfrentar todos os inimigos que roubam as nossas vitórias, as nossas promessas, que nos fazem fraquejar e recuar, para que nós não estejamos posicionados e Deus possa cumprir e implantar o seu reino como Ele quer. E para falar deste assunto, nós vamos hoje ler um texto que está em Gênesis capítulo 3, os versículos 1 a 12. Essa foi uma primeira batalha travada na história bíblica. Amém, irmãos? Gênesis 3, versículos 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Até aí. Irmãos, esse texto, ele tem muitos ensinamentos. Nós poderíamos aqui parar versículo, frase por frase, e aprender uma infinidade de coisas. Mas nós vamos hoje entender sobre um primeiro inimigo que se revela nesse texto. E não é o diabo, não é a serpente, não é Satanás, porque esse nós já conhecemos e nós sabemos que ele é um inimigo que nós temos que resistir e ele foge de nós. Amém, irmãos? São inimigos que muitas vezes nós não percebemos e que nós acabamos dando espaço para que eles trabalhem contra nós e através de nós. Então, o primeiro inimigo que nós temos que combater
para que nós possamos tomar posse das promessas. O primeiro inimigo que nós temos que enfrentar se chama covardia espiritual. O primeiro inimigo que você tem que combater, e Deus está começando o ano ensinando a você a se fortalecer, a se levantar, a ter coragem, a ser um verdadeiro cristão, a ter palavra, a ter postura, a ser pessoa de Deus. Amém, irmãos? Nós dizemos que queremos tudo de Deus, queremos presença de Deus, queremos manifestação de Deus, queremos a glória de Deus. Nós precisamos ter a coragem de ser pessoas de Deus. Se nós queremos ter as coisas de Deus, nós precisamos ser de Deus. Nós precisamos dar a nossa vida para Deus, entregar completamente, ser totalmente dominados por Ele e viver na dependência dEle, para que nós possamos ter tudo dEle. Queremos tomar posse das promessas, queremos herdar as promessas, eu preciso entender que eu preciso ser corajoso, um homem de coragem. Porque os covardes não entram no reino dos céus. Você sabia disso? Está escrito. Está escrito. E nós precisamos tomar posse dessa palavra, irmãos. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a serpente, ela aparece diante de Eva com toda a autoridade, com toda a dignidade. O texto começa dizendo assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E muitos estudos dizem, há discussões a respeito, que a serpente era um animal que não andava rastejando, porque a maldição que veio sobre a serpente é que ela depois daquilo rastejaria. Aqui mostra que a serpente era um animal em destaque diante dos outros animais. A serpente era um animal respeitado. E o que aconteceu? Quando chegou esse animal respeitado diante de Eva, quando ele chega dizendo para Eva, com sagacidade, com astúcia, ele era o mais sagaz dos animais, o mais astuto dos animais. E ele chega para Eva com uma palavra, ele começa a falar, a serpente começa a falar, e o que a serpente fala continha um pouco de verdade. Mas uma verdade distorcida, uma palavra distorcida, uma palavra confusa, uma palavra persuasiva. A serpente vem com uma palavra para agradar, para amaciar o ego, para que caia bem ao coração. Todo mundo gosta, eu também gosto, você também gosta. Não é verdade? Quando vem uma palavra boa, que agrada, que amacia, que elogia, que levanta. Opa! Mas se ela vier cheia de distorção da palavra de Deus, se ela vier contrária à palavra de Deus, mas qual foi o problema principal? A serpente, ela veio dizendo, Deus não disse que se vocês comessem das árvores do jardim, vocês morreriam? Não, Deus não disse isso. Lá em Gênesis 2,17, Deus diz, olha, Adão, não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque se comeres, certamente morrereis. E Eva sabia a verdade, porque Eva responde para a serpente, não, de verdade não é assim, de tudo que a gente não pode comer. A gente só não pode comer alguma coisinha aí, mas do resto Deus até foi legal. Ele deixou a gente comer bastante coisa aqui no jardim, é só essa árvore aí que não podia e tal. E Eva ainda também dá uma incluída na árvore, né, da vida, mas tudo bem. Agora, Eva sabia qual era a verdade.
Mas porque a serpente vem com autoridade, falando cheia de verdade, cheia, dona da verdade. Tem tanta gente dona da verdade nesse mundo, irmãos, mas só tem uma verdade que é a verdade. É Jesus que é a verdade e a sua palavra. Tudo que vai contra esta palavra é mentira e é do diabo. Só que o problema é que hoje nós estamos muito influenciados por qualquer palavra que é dita com autoridade. Qualquer palavra que é dita com força, com peso, com mandamento, é a verdade. E eu não estou falando na igreja, eu estou falando em qualquer lugar. O exemplo maior é a mídia. Se a mídia disser que está bom, que pode, que é bonito, todo mundo aceita, inclusive a igreja e os filhos de Deus. Sabe o que é isso? Covardia espiritual. Porque se Eva naquela hora dissesse: espera um pouquinho, dona serpente, você pode se achar dona da verdade, você pode ser a bambambam no meio dos animais, você pode andar toda empinada aí, mas o negócio é o seguinte: o que você está falando é mentira, e é uma mentira do diabo. Deus não disse isso, e eu não aceito aquilo que é contrário à palavra de Deus. Mas nós, cristãos, estamos sendo derrotados, não estamos encarando o inimigo, não temos coragem para falar a verdade. Somos covardes espiritualmente. Qualquer mentira que se pregue é a verdade. Se eu entendo a palavra, se eu conheço a palavra, qualquer outra coisa que seja dita, seja anátema, disse Paulo. Qualquer outra coisa, seja lixo, seja nada. Mas a gente ouve, assimila e fica assim. Sabe o que aconteceu? Eva ouviu e a dúvida entrou no seu coração. Peraí, será que é ou não é? Será que é bom ou será que não é bom? Será que pode ou será que não pode? Mas todo mundo está fazendo. Todo mundo fala que não tem problema. Todo mundo é Deus? Todo mundo é a palavra de Deus? Só porque está em evidência? Só porque é uma autoridade? Covardia espiritual. Foi um grande problema nesse momento. Mas não foi só aí que teve covardia espiritual. Olha só. Aí, a serpente ainda diz para Eva assim: olha, sabe por que Deus não quer que você coma? Porque na hora que você comer, você vai ficar igual a Deus. Sabe? Deus, Ele é mau. O diabo sempre faz isso, ele transforma Deus num vilão. O diabo sempre transforma Deus no bandido. E ele é um mocinho. Sabe o que é isso? Princípio do satanismo. Lá no satanismo, isso é o que se prega. Essa é a doutrina do satanismo. Deus é mau e o diabo é bom. Tudo que disser que Deus é mau, tudo que tiver uma pitadinha de maldade em Deus, é satânico, é diabólico. E você tem que ter a coragem, diante de Deus, a santidade de dizer: isso é diabólico. Deus não tem nada de mal. Tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, tudo que é luz provém de Deus, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, ele veio transformar Deus nessa mentira. E é isso que acontece. E é muito mais fácil a gente seguir uma opinião que está em evidência. É muito mais fácil a gente ir com todo mundo do que nós obedecermos
a palavra e defendermos a opinião da minoria e defendermos uma verdade que não é muito agradável para todo mundo, que contradiz o que o mundo está pregando dia a dia. É ou não é, irmãos? É difícil muitas vezes, mas se nós nos envergonharmos de Jesus Cristo hoje, naquele dia, Ele vai se envergonhar de nós. Nós temos que ter coragem espiritual. Irmãos, a palavra de morte e de destruição que o diabo está imperando sobre a terra, está impondo sobre a terra. Sim, a terra está um caos, está um desastre, uma vergonha. Mas essa palavra é mentira. Jesus Cristo é vida. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Quando nós vamos ter coragem de defender essa verdade? Ou nós vamos continuar aceitando covardemente o império de Satanás sobre essa terra? Mas a história continua. Então, como eu disse, Eva não desconhecia a ordem de Deus, não é? Eva sabia, tanto é que Eva disse para a serpente, não é bem assim. Deus não disse para a gente não comer de tudo, só daquelas árvores ali. Então, o problema, mais uma vez, aqui é covardia. Nós vamos ver por quê. Quando a serpente começa a falar com Eva, ela vai convencendo Eva de que o que ela pode oferecer para Eva é melhor do que o que Deus pode oferecer. Olha, Eva, versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E Deus disse: se comerdes, certamente morrereis. O que é melhor você ouvir? Você vai morrer. Ou você ouvir: imagina, você não vai morrer. O que você gosta mais de ouvir? A serpente vem e faz uma promessa para Eva: certamente você não vai morrer. Olha só, Deus é tão egoísta, Ele é tão egocêntrico, que Ele sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva, você não vai morrer, você só vai ficar mais esperta, tão esperta quanto Deus. E é por isso que Ele não quer que você coma. A serpente faz promessas para Eva que parecem melhores do que as promessas de Deus. E de vez em quando, a gente nesta vida olha para o mundo e parece que o que o mundo oferece é melhor do que o que Deus oferece para nós. A vida de pecado, a vida de distanciamento de Deus, ainda que seja um pouquinho, você está bem lá com Deus, mas de repente um afastamentozinho, um deslizezinho, uma coisa errada, todo mundo diz que é certo, não tem problema nenhum, eu já fui covarde aqui, eu só estou fazendo o que todo mundo diz que é certo, e depois não tem consequência nenhuma. O mundo promete que não vai me acontecer nada, tudo vai dar certo, enquanto Deus diz que o salário do pecado é a morte. O diabo vem com umas promessas, irmãos, mentirosas. Eva
se justifica e diz assim: a serpente me enganou. Quando Deus cobra, ela diz assim: eu fui enganada. Mas Eva não foi enganada, porque quando começou a conversa, ela sabia o que era a verdade. Mas as promessas pareciam tão boas, o fruto parecia tão gostoso. E vendo Eva que o fruto era agradável, eu vou ficar esperta, tem uma cara gostosa esse negócio. Eu vou comer um só. Eu não vou colher a árvore inteira, Deus não vai dar falta. É um frutinho só nessa árvore tão bonita, eu vou pegar um. Não vou nem comer inteiro, olha como eu sou boazinha. Eu vou comer metadinha e vou dar metadinha para Adão. Sabe, queridos, a palavra de Satanás nunca é confiável. Tenha certeza disso. Ele nunca cumpre as suas promessas. Mas eu conheço um Deus que sempre cumpre aquilo que promete. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Fiel é o Senhor. Então, não seja covarde espiritual. Nós precisamos vencer a covardia espiritual de ficarmos tentados a querer as promessas do mundo. Porque elas são mais rápidas, elas são mais fáceis de serem alcançadas, elas estão muito mais à nossa mão, elas são visíveis, elas são palpáveis. Estava ali, era só Eva pegar a morte. Eva não estava vendo, e o diabo disse para ela, a serpente: certamente você não morrerá. Mas a morte veio. Eles não morreram naquela hora. Não foi na hora que eles morreram, mas a partir daquele dia, a morte entrou na vida deles. A gente parece que não está vendo, mas as promessas de Deus se cumprem uma a uma. E se Deus tem promessa na sua vida, seja corajoso para esperar nas promessas do Senhor. Você precisa vencer a covardia espiritual de ceder. Muitas vezes nós estamos ali na boca de receber a nossa promessa, mas a nossa covardia espiritual nos faz retroceder, olhar para trás e preferir uma promessa imediatista. E na hora que você vai tomar posse dessa promessa, ela não vai se satisfazer, porque ela é mentira do diabo. Mas se você for fiel ao Senhor, se você tiver coragem para ser santo e ficar aos pés da cruz, você vai receber uma a uma as promessas do Senhor para a sua vida. Resista ao diabo, não seja covarde espiritualmente. Amém, irmãos? A única promessa que você pode confiar é a que vem de Deus. E aí a conversa vai, quando tudo acontece, Eva chega e fala: marido, vem cá, descobri um negócio ótimo. Sabe aquela frutinha que a gente não podia comer? É uma delícia. Eu nem te conto. Come aqui só um pedacinho. Adão demonstra nessa hora a mesma fraqueza de caráter. O versículo 6 diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido. Até aí, Adão estava de boa, né, irmãos? Ele estava de bem com Deus. Porque a Eva foi, comeu, chamou: vem cá, marido, toma aqui. A hora que ele pegou a fruta, ele devia ter olhado e dito assim: o que é isso, Eva? Como é que você faz um negócio desse sabendo que Deus havia proibido? Aí começa a covardia espiritual de Adão. Porque ele não teve coragem, ele não teve posicionamento para repreender Eva.
para advertir Eva. Tá difícil, né? Os maridos normalmente morrem de medo da mulher, né? Come aí, marido. Sim, senhora. Rapidinho, engoliu numa só. Vai até com caroço. Covardia espiritual. O meio evangélico hoje, irmãos, está cheio de covardia espiritual. Sabe por quê, queridos? Eu não posso impedir meu esposo, minha esposa, meu filho, minha família. Eu não posso impedir um membro da igreja de pecar, de cair. Eu não posso impedir que ele se afaste. Eu não posso. Eu gostaria, mas eu não posso. Eu não tenho potencial, força para impedir. Mas eu posso impedir, e eu tenho autoridade de Deus para dizer, olha, você pode se afastar se você quiser, você quer comer, coma. Mas você não pode ministrar diante do Senhor, se você estiver nessa condição. Mas há uma covardia espiritual diante do meio de Deus. E é por isso que a presença de Deus não vem. Adão, ele tinha que olhar para Eva e dizer, você é a carne da minha carne, osso dos meus ossos, varoa, não tem outra para eu amar, você é a mulher que eu mais amo nesse mundo. Mas se tivesse outra, eu ia amar você mais do que todas. O problema é que você pisou na bola, você escorregou. E eu não vou sair da presença de Deus por sua causa. Você quer pecar? Peca sozinho. Eu não. Você quer ir para o inferno? Vai sozinho, mas não me leva não. Começa a covardia espiritual de Adão. Porque sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa. Nós temos que usar a força do braço do Senhor de vez em quando. Ele vem com seu braço forte, com seu poder. E a gente tem que ter autoridade, seriedade para dizer, a gente não precisa fazer isso com violência, com maldade, com amor, com seriedade diante do Senhor. Nós temos que dizer a verdade. Não com agressividade. Não com rancor, não com ira, porque a ira não pertence a nós, irmãos. Mas nós temos que ser aliançados com Deus. Deus não faz aliança com o pecado. Ou eu me alianço com Deus, eu me alianço com o pecado. Isso é muito sério nos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Porque as coisas estão se definindo, estão tomando rumos diante do Senhor, e nós temos que dizer, Senhor, eu estou contigo. Com todo o amor do nosso coração, nós temos que falar a verdade. E a verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta do pecado. A verdade liberta. A verdade faz a pessoa entender que se ela continuar por aquele caminho, ela vai perecer. Agora, se ninguém disser a verdade, todo mundo passa a mão na cabeça, o que vai acontecer? Ela vai para o inferno, achando que ela estava salva. E quem vai dar conta daquela alma? Quem está salvo e não falou nada. Não é verdade, irmãos? Nós temos que ter essa autoridade do braço do Senhor. Porque, irmãos, além de tudo, quando nós somos covardes espirituais, nós somos arrastados pelo pecado junto. Parece que não, mas acontece. O resto do versículo diz assim:
Ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O que aconteceu? Ele não teve autoridade para repreender Eva. O que aconteceu? Cometeu o mesmo pecado que ela. É isso que acontece na nossa vida. Ele nos arrasta junto. Se nós não repreendemos, se nós não dizemos para o pecado dentro da nossa casa, se nós não dizemos para o pecado na nossa vida, na igreja, não! O pecado arrasta junto. Nós vamos cair junto no mesmo erro, no mesmo pecado. Olha o que aconteceu com Eli. Ele serviu a Deus 40 anos em integridade, no templo dia e noite. Não havia nada que se pudesse falar de Eli, mas os seus filhos começaram a pecar e ele não teve autoridade para dizer não. E ele foi arrastado junto com o pecado dos seus filhos. Covardia espiritual é o inimigo que nós temos que vencer. Mas Adão foi mais covarde ainda, irmãos. Se vocês querem aprender sobre covardia, é aqui. Sabe por quê? Ele teve um outro problema. Quando ele cai, e quando Deus vem com a sua presença, e ele percebe a burrada que ele cometeu, as misericórdias do Senhor duram para sempre. Errar, todo mundo está sujeito a errar. Não que devamos, porque a Bíblia fala que nós não vivemos em pecado mais. Mas se acontecer, se pecarmos, temos um advogado para com Deus. E se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Era melhor Adão ter dito: Deus, você nem sabe quem me mostrou que eu estava nu. Fui eu mesmo, que eu comi aquele frutinho que o Senhor mandou eu não comer. E aí meus olhos se abriram e eu percebi a burrada que fiz. Tenha misericórdia de mim. Mas quando Deus chega, versículo 12, disse Adão: a mulher que me deste por companheira. Ela me deu da árvore e comi. A gente tem a tendência de fazer exatamente o que Adão fez. Cair. Deus, espera aí, deixa eu te explicar. Sabe o que aconteceu? O Senhor demorou muito para me abençoar. Aí eu não estava aguentando mais. Tive que fazer do meu jeito. Não, sabe o que é, Deus? Eu estava indo bem. Mas sabe aquela pessoa? Foi o Senhor que pôs ela na minha vida. Aquela pessoa, aquele marido, aquela mulher, aquele filho que o Senhor me deu. Aquele vizinho que o Senhor fez vir morar do lado da minha casa. Aquele irmão que senta do meu lado da igreja. Deus. Sabe essa pessoa? Essa pessoa não tem jeito. Por causa dela. A motivação, a culpa é dela, não é minha. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Adão logo foi fazendo o quê? Ele pôs a culpa em Eva e pôs a culpa em Deus. Sabe a mulher que você me deu? De repente, se eu tivesse me dado uma mulher menos fraca, eu tinha vencido. Mas você me deu logo essa mulherzinha que dá papo para a serpente? A culpa é tua, hein, Deus? E a culpa é dela que, mulher, poxa, ela não viu que comeu o negócio e ainda veio dar para mim? Que coisa, irmãos, a gente tem essa tendência, a gente faz exatamente isso, a gente culpa a Deus pelas nossas fraquezas,
A gente culpa o irmão, culpa o parente, culpa qualquer um, culpa a pessoa do trabalho, culpa o que passou na rua, a gente culpa o desconhecido que é mais fácil, né? Me deixou nervoso, me deixou num estado de nervos que eu pequei. E aí? Não importa, irmãos. Nós temos que vencer esse inimigo. Essa noite é noite para a gente abrir os olhos, irmãos. Deus falou conosco claramente. Abra o seu entendimento. Vamos parar de ser covarde espiritual. Vamos parar de dar desculpa. Vamos parar de ouvir qualquer pessoa que fala, olha, não, tá tudo bem. Que vem achando que tem alguma autoridade, porque a única autoridade sobre a nossa vida é a palavra de Deus. Vamos parar de esperar nas promessas que não saem da boca de Deus. Isso é covardia, irmãos. Tenha fé e coragem de ficar firme nas promessas, mesmo que elas demorem um pouquinho. Fica firme nas promessas do Senhor. Não tenha covardia espiritual. Não seja covarde de não repreender. Quando você vê o pecado é pecado, irmãos. Com amor, saiba repreender pela palavra, não usa a tua boca grossa, dura, tá? Mas pela palavra, com amor, saiba repreender. Saiba ser corajoso para não pôr a culpa em ninguém e admitir, pequei, Senhor, tenha misericórdia de mim. A covardia espiritual é um inimigo invisível. Mas os piores inimigos da nossa vida são os inimigos invisíveis. Porque os visíveis, você logo percebe a presença deles e diz, opa, tem alguém aqui querendo me vencer, tem alguém querendo me enganar, querendo me pegar. E você manda ele embora, você foge desse inimigo. Mas aquilo que é invisível, aquilo que é sutil, que é sorrateiro, vai entrando na sua vida e vai te fazer perecer, e vai te fazer cair. E quando você perceber, você perdeu a sua promessa. Tome posse da palavra do Senhor, enfrenta o inimigo, toma posse da promessa de Deus sobre a sua vida, porque Deus tem força no seu braço, é Ele que vai vencer a tua guerra, é Ele quem vai vencer o inimigo, é Ele que vai te dar esperança, é Ele que vai te pôr de pé, para você aguentar esperar até o dia que o Senhor diz, é hoje que eu cumpro na tua vida. Não tenha medo. Não tenha medo, Deus é fiel, as promessas dele não passam, elas se cumprem sobre você. Vamos enfrentar esse inimigo com coragem. Se você quiser vencer, você tem que enfrentar. Tem que enfrentar e dizer, não vou ser mais covarde. Eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus me diz. Amém, queridos? E Deus vai te dar vitória sobre vitória. Mês a mês o Senhor vai nos ensinar. Nós começamos pelo Gênesis, a primeira batalha. Porque logo de cara, né? O homem e a mulher enfrentaram uma grande batalha na sua vida. E nós temos que enfrentar. Porque se a gente não enfrenta, nós vamos ficar sempre sujeitos a um domínio. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é que é domínio sobre a nossa vida. Eis que o Senhor virá, o Senhor Deus virá. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Ele tem que dominar a nossa vida, do começo ao fim. Amém? E aí nós vamos herdar todas as promessas da sua palavra. Creia, aprenda, não seja covarde. E Deus vai te fortalecer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.